depois dos 3 vídeos dessa série, chegamos ao último e nele vamos tratar um pouco sobre as bases para o método da comunicação popular e libertadora. E isso pode, de algum modo, nos ajudar e ajudar a quem quer mergulhar na comunicação popular, fazendo pensar, fazendo perceber os conteúdos, os discursos, as formas de apresentação. Ou seja, quando estivermos fazendo um site, um jornalzinho, um boletim, um programa de rádio, fazendo posts para as redes sociais, o que eu preciso levar em consideração, além de tudo do que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sugiro primeiro passar pelos 3 vídeos anteriores a esse, porque eles são como uma sequência e ajudam melhor a tirar proveito desse vídeo aqui. Bom, como vocês já viram, parte significativa da nossa exposição tem por base o pensamento comunicacional em Paulo Freire. Assim, à luz dos princípios freirianos de comunicação, apresento 5 ações, 5 caminhos que podem ajudar a gente nessa experiência da comunicação de base popular e libertadora. Importante demais, trago aqui fundamentos, pressupostos, bases e não uma receita de bolo. É fundamental mesmo, considerar as experiências e os mundos de cada um de vocês. Então, vamos lá. Primeira ação: agir com consciência do inacabamento do ser humano. Vejam bem, ao reagir ao fatalismo, Paulo Freire reforça que nós somos seres inconclusos. O ser humano é um ser inacabado. E a nossa inserção, a inserção dos sujeitos no permanente movimento de busca, de procura. Essa ideia colide com a mensagem transmitida pela maioria dos meios de comunicação tradicionais, que apresenta o mundo, vejam bem, de forma muito simplista, resumido, explicado, e principalmente com os sujeitos e os seus destinos já finalizados, sem considerar os fenômenos incontroláveis que deixam a experiência da vida sempre complexa e principalmente incerta. Para Paulo Freire, não há possibilidade de diálogo se a parte que se propõe ao diálogo, isto é, a apresentar o mundo, ou seja, a mediar, não é, trata esse mundo como definido e sem alternativa, e os sujeitos desse mundo como objetos prontos e acabados. Para Paulo Freire, é preciso agir metodologicamente para reconhecer que a história é um tempo de possibilidade e não um tempo de determinismo, que o futuro deve ser sempre problematizado e não um futuro que é inexorável. Paulo Freire é mais enfático, inclusive, ao afirmar que uma ideia fatalista, e que se confirma numa ideologia fatalista, é imobilizante, porque insiste em nos convencer de que nada podemos contra a realidade social, que, de histórica e cultural, passa a ser então quase que natural. Ora, nessas condições, não há possibilidade de diálogo, isto é, não há possibilidade de comunicação se nós não pudermos interferir no mundo, interferir para mudá-lo. Não é da vocação humana, minhas amigas e meus amigos, como diz inclusive Paulo Freire, não é da nossa vocação a opressão, o racismo, a miséria. E assim não pode a comunicação de base popular e libertadora propor um mundo apenas que constate e que naturalize essas violências. Não é assim. Onde há vida, há inacabamento. E isso amplia a exigência metodológica
de uma comunicação popular que precisa superar esses fatalismos fatalismos que reforçam, né, que estão reforçados nas estruturas políticas e sociais, inclusive pelas mídias tradicionais. Em resumo, primeira ação, lutar contra os determinismos que nos paralisa e que nos conforma. A comunicação popular de base libertadora precisa propor uma nova terra e um novo céu aqui e agora. Uma vida plena aqui, interferindo e construindo aqui esse novo céu e essa nova terra. Passemos então para a segunda ação. Agir na escuta com prioridade. Nessa ação metodológica, a comunicação popular deve inverter, em grande parte, toda a lógica de compreensão do fazer comunicacional no modelo tradicional. Em vez de a gente começar a pensar fazer comunicação a partir do falar, do dizer, do noticiar, do informar, do transmitir, a primeira ação nossa deve ser escutar. É escutar e não apenas ouvir. Escutar é parar e escutar com o coração. É esvaziar-se de preconceitos, de ordens, de ideias prontas e se abrir, sair para que os outros se expressem em mim, em nós. O ouvir geralmente é uma ação mecânica, um ouvir apressado, apenas por ouvir, para dizer que ouviu. Sim, ouviu, mas não escutou. A escuta é afetiva, me afeta, me transforma, me mobiliza. O jornalismo nas grandes mídias, por exemplo, ouvem as pessoas. Geralmente ouvem de forma apressada, numa ação inclusive formal, uma recolha de falas que servem somente para dar forma a uma narrativa pré-estabelecida. Na prática, a fonte e a sua fala são apenas objetos. Pois bem, a comunicação de base popular e libertadora precisa elevar a ação do escutar a um patamar de prioridade no diálogo. Uma escuta aberta e crítica que desestrutura os nossos discursos já condicionados. Veja o que disse Paulo Freire. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo como se nós fôssemos portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar. Mas é escutando que se aprende a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a ele. A adoção metodológica da escuta como prioridade na comunicação popular é um modo que Paulo Freire usou para chamar a atenção de que quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer. Assim, nós não podemos usar a comunicação de um modo autoritário, exercendo o poder de dizer e de calar. Veja bem, Paulo Freire reforça que a escuta como método exige uma profunda humildade, exige aceitar e respeitar as diferenças das fontes, dos sujeitos, das pessoas. Se nós copiamos as mídias tradicionais e fazemos o uso de estereótipos como pobres, negros, mulheres, indígenas, ciganos, LGBTQIA+, como pode haver, por exemplo, verdadeira escuta nessas condições?
Afirma Paulo Freire que se eu não escuto essas fontes, eu não posso falar com eles, mas a eles, geralmente de cima para baixo. Sobretudo, eu me proíbo a entendê-los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, eu, na verdade, me recuso a escutá-lo ou escutá-la, matando assim a produção criadora do conhecimento. Mais uma vez, escutar é algo que vai além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido do que estamos falando aqui, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. Não, nada disso. Isto não seria escuta, mas uma autoanulação. A verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem que me preparo para melhor me colocar, ou melhor me situar do ponto de vista das ideias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Então, fixemos a segunda ação, a escuta como prioridade. Passemos agora para a terceira ação, agir em e para a abertura do conhecimento. Esta ação é inversa à lógica dos meios de comunicação tradicionais. Primeiro, porque a relação comunicacional, lembremos, é um encontro de sujeitos e não uma transmissão de informações de um sujeito para um objeto, de um objeto a quem se depositaria informações. Segundo, porque todos os sujeitos têm conhecimentos e saberes que devem ser acolhidos, respeitados, debatidos, criticamente partilhados. Ora, esse método pede para que nos esvaziemos nossas mídias populares e comunitárias, alternativas, de certa arrogância, retirando delas a falsa superioridade, obrigando-nos a molhar-se e a beber na cultura de todos e de todas. Essa não é uma ação fácil, isto é, uma verdadeira abertura à autonomia, à dignidade e ao conhecer com o outro, trata-se de um compromisso, de um imperativo ético e não de um favor que nós podemos ou não conceder ao outro. As mídias da comunicação de base popular e libertadora não podem tratar os públicos como espectadores, ouvintes, sujeitos passivos, sem escutá-los verdadeiramente, sem acolher os seus saberes, as suas linguagens, os seus gostos. Isso deve ser parte da cultura da comunicação popular, isto é, abrir-se e molhar-se na realidade com os outros, propondo um exercício crítico com os sujeitos envolvidos, não reforçando o senso comum, não repetindo o que Paulo Freire chamava de um saber ingênuo, mas buscando conhecer o que ainda não se conhece, transitando da ingenuidade à curiosidade epistemológica, como disse o próprio Paulo Freire. Nos produtos de comunicação popular, por exemplo, nossas entrevistas não podem ser inquéritos, mas momentos de abertura radical ao diálogo, do buscar conhecer e o desvelar o mundo juntos. Ainda sobre essa abertura, Paulo Freire assegura que o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto
uma relação dialógica. Veja o que disse ainda Paulo Freire. Eu não posso, de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar o seu saber, a experiência do já feito, a sua explicação do mundo, que faz parte da compreensão de sua própria presença no mundo. Isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que eu chamo de leitura do mundo. Leitura do mundo que precede a leitura sempre da palavra. Se de um lado não posso me adaptar ou me converter ao saber ingênuo dos grupos populares, de outro não posso, se realmente progressista eu sou, impor-lhes arrogantemente o meu saber. Eu não posso fazer isso, não é? É preciso perceber que o diálogo em que vai se desafiando o grupo popular a pensar a sua história social como uma experiência igualmente social de seus membros. Vai se revelando ali nesse encontro, nesse diálogo, a necessidade de superar certos saberes que, desnudados de alguma forma, vão mostrando uma espécie de incompetência para explicar os fatos. Assim, reforço aqui a terceira ação: agir em e para a abertura do conhecimento. Vamos para a quarta ação: agir na transformação da realidade. Lembrem, o que disse Paulo Freire foi: a comunicação leva o sujeito a buscar a significação dos significados. Lembram? O que não é apenas a constatação consciente da realidade, mas buscar a significação dos significados é o ponto de partida para a intervenção ética do mundo. É isso. A comunicação de base popular e libertadora não pode ajudar no processo de libertação com os sujeitos, sendo um lugar de ação, de decisão, de ruptura, da opção, sem que ela seja ética. A ética aqui não significa de forma alguma neutralidade, imparcialidade. Isso não existe. A comunicação popular tem posição firme e é transparente. Tem um lado nítido. Toda comunicação de base popular e libertadora é feita e se move a partir do ponto de vista dos condenados da terra, dos excluídos, dos de baixo. A comunicação popular precisa rejeitar aquela visão profissional que se diz objetiva e isenta das mídias tradicionais, o que é uma grande mentira. O comunicador popular não pode, em hipótese alguma, ser um sujeito neutro, isento, imparcial. No fundo, quem faz comunicação popular e se diz neutro, guarda uma maneira cômoda, talvez hipócrita, de esconder sua opção pelos poderosos, pelos opressores. Diz Paulo Freire o seguinte: lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor. Pior, é optar por ele. Como posso ser neutro diante de uma situação de injustiça, de opressão, de violência? Né? Não há como ser. Isso não importa a condição que seja. Isso eu não posso ser neutro. Né? A cor da comunicação de base popular e libertadora é a cor vermelha, é a cor azul, é a cor verde, ou seja, são as cores vivas e não cores acinzentadas. Em outras palavras, nós temos cor, nós temos lado. Não somos imparciais, somos parciais. Isso indicará que nossa intervenção na realidade é assim, firme, no mundo, com os outros, superando as condições e as condicionantes políticas construídas historicamente sobre nós. Atenção, mulheres, homens, todos e todas são seres históricos sociais,
são capazes de reagir e de intervir, e por isso se fazem éticos. E a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende o que a gente pode dizer de uma substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. O diálogo, a comunicação, o encontro de sujeitos pensantes e interlocutores, claro, né? A comunicação popular nos encaminha para tomar posição e agir em defesa de todas as formas de vida digna, dos direitos humanos. Essa ação implica denunciar os absurdos e os abusos de autoridade, a desvelar os segredos de interesses públicos, a problematizar sobre privações sociais vividas pela população. Tudo isso são atribuições éticas nossas. Tomar esse caminho, pessoal, não é uma opção, mas uma obrigação da comunicação popular. Em resumo, quarta ação: agir intervindo no mundo. Agir intervindo no mundo é um mover-se transformador, que não é neutro, ao contrário, é uma prática que exige uma definição, uma tomada de posição, de decisão, de ruptura, de construção de uma nova terra e de um novo céu aqui. Quinta e última ação: agir na esperança revolucionária. Agir na esperança, mas que esperança é essa? É a esperança em Paulo Freire, que não é do verbo esperar, como se fosse passivamente, mas do esperançar, do fazer acontecer. Quem sabe faz a hora e não espera. Estamos falando de movimento, de ação, de um agir na esperança encarnada, numa praxe revolucionária. Para Paulo Freire, a esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas puro determinismo. E para ele, quem é o motor da esperança? O diálogo. Porque ele se realiza como abertura à novidade e à produção de conhecimento em um futuro sempre incerto. Minhas amigas e meus amigos, vejam bem, a realidade que vivemos, profundamente injusta, perversa, e que leva ao rompimento de laços de humanidade entre nós, não é a realidade total, como diz Paulo Freire. Ela não é, ela está sendo. Ou seja, se está sendo, poderia ser outra. Concordam? Claro que sim. E é para ser outra que todos nós, que a comunicação de base popular libertadora precisa lutar, esperançar na mudança, na transformação, na libertação. A comunicação popular, movida pelo esperançar crítico, recusa o chamado fatalismo, que é cínico e imobilizante. Ela se sente mal com as injustiças, se ofende com as discriminações, com o ataque à vida. Agir metodologicamente na esperança é, para Paulo Freire, mover-se como justa ira, protestar contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, a exploração e a violência. Cultivar essa justa ira não é perder-se correndo o risco de se alongar em ódio. Não, isso não. A esperança libertadora leva os sujeitos a se reconhecer como objetos condicionados, e esse é o primeiro passo. Depois de se reconhecer como objetos condicionados, o sujeito começa a interferir na história, rompendo esses condicionamentos que aprendemos. Isso significa que eu, sujeito, não constato a realidade que está sendo injusta, opressora,
perversa, para me adaptar a ela. Não, minha relação com ela, junto com os meus, é de constatar sim, de reconhecer sim, mas de lutar para transformar. A esperança é uma ação revolucionária, libertadora, estratégica e urgente. Urgente para a experiência de uma vida livre, tendo a rebeldia como uma primeira ação, e não a resignação, mas a rebeldia. Diz Paulo Freire o seguinte: a rebeldia é o ponto de partida indispensável. É a deflagração da chamada justa ira. Mas a rebeldia não é suficiente. A rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária. Revolucionária que é profundamente anunciadora. A revolução está no anúncio. A mudança do mundo, diz Paulo Freire, implica nessa dialetização entre a denúncia de uma situação desumanizante e o anúncio revolucionário de sua superação. Em resumo, quinta ação: agir na esperança revolucionária. Essas 5 ações podem orientar, ser como luzes e conduzir um processo de comunicação que seja de base popular, comunitária, alternativa, isto é, libertadora. É isso. E antes de finalizar, é importante reforçar e destacar que os conteúdos dessa comunicação nascem sempre do povo, com o povo, dos seus problemas, da vida encarnada. Entretanto, nós vivemos no mundo e assim nós precisamos enxergar que estamos numa casa comum, ou seja, existem questões que são centrais e que nos atravessam lá onde quer que a gente esteja, né? Como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, dos povos originários, dos quilombolas, da participação nas decisões, na democracia, de todos os problemas em razão, por exemplo, da violência, né? Das desigualdades, as reformas agrária e urbana, né? Os problemas envolvendo a infância, a juventude, os idosos, as mulheres, e temáticas como racismo, como xenofobia, como machismo, como homofobia, ou seja, conteúdos e discursos críticos em nossa comunicação popular precisam tratar de questões próximas, locais, comunitárias, localizadas, mas também de questões gerais que nos afetam enquanto seres humanos. Um outro ponto importante é que o processo de comunicação não resulta apenas em produtos como jornais e boletins, programas de rádio e TV, cartilhas, não, mas também sites, também blogs, também redes sociais. As mídias populares, comunitárias, alternativas, as mídias de base popular libertadora, são meios para o encontro, para o diálogo, para a comunicação. Assim, tudo que possa ser utilizado para isso é importante. E um produto não anula um outro, pelo contrário, eles se complementam. Claro que cada produto de comunicação deve ser ajustado à realidade de cada público. Assim, vale a pena pensar em comunicação de base popular libertadora, como, por exemplo, com o uso de murais, com o uso de faixas, de reuniões, de teatro, de música, de místicas, de alto-falante, de mensagens em camisas, em boné, em cartaz, em panfleto, em jornais, em grafite, várias experiências com rádio, TVs, redes sociais.
Mas atenção, esses usos, o fazer comunicação com todos esses produtos implica, atenção, em comunicação, isto é, em escuta, em relação, em diálogo, em produção crítica do conhecimento sobre a realidade, em intervenção, em mudança e não em transmissão e conformismo. Para finalizar, não é demais relembrar que a comunicação de base popular e libertadora é uma produção coletiva do conhecer, um conhecimento que é aberto e diverso, como o povo é diverso. Essa comunicação é um movimento, não apenas, mais uma vez, para constatar, para dizer, para mostrar o que está acontecendo, mas para mudar, para transformar, para libertar. Para isso, é preciso que entendamos que essa comunicação e que a comunicação é um direito humano básico, que todos têm direito de produzir suas expressões. Entretanto, essa conquista deve encaminhar-se e nos encaminhar para a humanização, para reforçar os laços de humanidade entre nós. Estamos falando também de uma comunicação popular como lugar de memória, como um espaço de luta contra o esquecimento, como lugar de cultura e de educação, como lugar de luta permanente contra a desinformação que nos aliena, que nos distancia, que nos desconcentra, nos desencontra, que rompe os vínculos entre nós. É isso, minhas amigas e meus amigos. Viva a comunicação de base popular e libertadora. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.